vamos dizer, contaminação liberal no campo, vamos dizer, antiliberal, foi muito forte, né, Gustavo? Claro. E isso, me parece, cria muitos problemas nos dias de hoje. Quando a gente precisa de uma alternativa, vamos pegar o caso, inclusive, do Ciro, que é hoje o quadro principal do PDT, tem uma crítica muito forte ao PT, mas me parece que quando ele faz isso, ele de alguma maneira, como o movimento não foi só do Lula, esse que é o grande problema, né? A esquerda de alguma maneira acompanhou o Lula, apoiou o Lula. Então nesse momento o Lula continua sendo a grande referência da esquerda. O Ciro tem tentado, vamos dizer, oferecer uma outra alternativa. Ele encontra muita dificuldade para polarizar a esquerda. Aí lhe sobra, me parece, o centro e a direita. Aí o PT ataca violentamente que o Ciro está indo para o centro-direita. Eu às vezes ironizo e falo, bem, mas o Ciro está tentando fazer, me parece, o movimento que o Lula já fez e que deu errado. Ou seja, nós estamos num impasse, Gustavo. Eu acho que esse é o discurso do PT e que eu vejo que realmente estão sendo bem sucedidos. A gente tem que refletir sobre essa nossa, enfim, competência em descrever o que realmente está acontecendo. Porque a verdade é o seguinte, o PT ele não é de esquerda, Paulo. Isso não adianta, que é o seguinte, há uma confusão aqui, né, do petista em geral, do militante do PT. Porque o militante do PT em geral é de esquerda, claro, não estou aqui dizendo que não. Ele se vê como de esquerda, ele é ciente dos símbolos da esquerda, do discurso de esquerda. E agora, o PT como instituição é um partido centrista liberal, como a gente está falando aqui. É isso que ele é. E no poder, ele exerceu governos de centro-direita, tá, cara? Centro-direita. Vamos ser claros aqui. Ou seja, o projeto do PT era um projeto liberal na economia, com compensação de renda para miseráveis, né? Com muito pouca coisa fora disso. O que sobrou de dinheirinho disso era um projeto de desenvolvimento isolado aqui, um aumento do salário mínimo, eram muito poucos traços, né, de desenvolvimentismo, que eu chamo de desenvolvimentismo de sobras, né? Era um projeto social liberal. Agora, quando o Ciro... Então, a polarização que existe hoje no Brasil é uma polarização retórica entre extrema-direita, né, que é o Bolsonaro, e esse centro do PT que usa os símbolos da esquerda, né, e tem um discurso identitário e liberal na economia. Né? O Lula continua falando as mesmas merda. Ele pegou umas palavras que o Ciro fala, né? e fala de uma forma vazia de Estado, soberania, etc., enquanto diz que vai mudar o problema do Brasil, dando crédito, de novo, crédito para o povo. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Ciro está tentando romper essa polarização pessoal entre lulismo e bolsonarismo, que é uma polarização personalista. Mas você acha que ele vem agindo de maneira nenhuma adequadamente? Eu fico pensando, o Ciro tem feito um esforço louvável de apresentar um projeto desenvolvimentista para o país. Eu tenho, inclusive, observações críticas a esse projeto, mas reconheço, esse seu o maior mérito, ele reintroduziu a pauta desenvolvimentista no nosso debate. Agora, dá para construir um projeto como esse, travando uma guerra contra o lulismo, que eu chamo, e que inclui, por exemplo, a CUT, o MST, eu acho que boa parte de setores do MTST, ou seja, os movimentos populares, não é, que deveriam dar base popular a um projeto desenvolvimentista que fosse avançado politicamente, socialmente. Como é que você vê isso? Porque parece que o Ciro está fechando portas à esquerda, esse que é o problema. Não, a esquerda não. A esquerda não. Está fechando portas ao centro liberal. Porque o PT não é de esquerda. Na verdade, a esquerda foi dizimada no Brasil. Dizimada. E quem dizimou foi o Lula. Cooptando todas as associações de classistas e associações da sociedade civil no governo à base do dinheiro, da grana, né, do suborno.
de você botar na estrutura do governo e matar a representatividade dessas entidades. Eu vou devolver a pergunta que você me fez. Há alguma forma de construir esse campo sem combater o lulismo? Porque, veja bem, cara, é isso que a gente está vendo hoje. O Lula sai da prisão repetindo as mesmas coisas. Qual é o projeto do Lula para o país? O projeto do Lula para o país é ele. Não tem outro. O Lula só está preocupado agora em resgatar a merda do que ele pensa ser enfim, a imagem do legado que ele vai deixar. Ele está preocupado com a imagem que ele vai projetar na história. E eu acho que o grande problema do Lula com o Ciro é que o Ciro, ele desmonta parte desse legado porque ele precisa mostrar que não há alternativa, Paulo. Ele precisa mostrar a verdade, que o Brasil está desde os anos 80, desde o fim do governo Sarney e a rendição lá com o Collor, no mesmo projeto, só aprofundando o mesmo projeto. A gente deixou para trás as nossas ambições e nossa forma de organização desenvolvimentista. E o PT fez parte disso. Então é o seguinte, o Lula e o PT não é capaz de enfrentar o personalismo e as ambições pessoais do Lula. Ele está totalmente rendido ao Lula, que já tinha se tornado antes do poder um liberal econômico, como ele próprio já declarou em entrevistas, ele fala isso da boca dele. Agora, depois do poder... No jornal Valor, ele teve uma entrevista que ele claramente falou que era um liberal. Falou. Ele se tornou um liberal econômico pior, que é comprometido com a própria história, foi o que ele fez no poder, ele precisa defender isso, e pior, ele se corrompeu com isso, né? Então ele está comprometido, até o pescoço, ele nunca mais vai abandonar isso, ele não vai abandonar essas forças políticas nem esse discurso, porque ele precisa disso, porque o Lula é um narcisista, né? Ele precisa disso para defender a imagem e o período dele no poder, ele vai continuar a fazer. Então, essas pessoas continuam associadas ao Lula, porque, por comparação com o Bolsonaro, fala, o Lula é menos pior. Eu não vou dizer aqui que não é. É claro que o Lula é menos pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um projeto de ocupação, não é um governo nacional, é um governo de ocupação estrangeira. Agora, o que o Lula tem a oferecer, os caras olham e falam, não, só tem o Lula. Nassif ontem falou uma bobagem dessa, ou seja, que o Lula é a única alternativa política ao Bolsonaro. Se e eu não acho que seja, a gente tem que construir outra. Porque o Lula é uma tragédia. O Lula é o maior responsável pela tragédia que a gente vive hoje nesse país. Tanto ideologicamente, economicamente, como principalmente politicamente. E a gente precisa de outra alternativa. Então, o que eu vejo é o seguinte, para concluir, número um, o Ciro não está tentando uma opção de centro entre o Bolsonaro e o Lula. E eu acho que isso a gente tem que tornar mais claro. A gente não está procurando o meio do caminho entre o Bolsonaro e o Lula, não. Nós estamos resgatando um outro polo do debate nacional, que é desenvolvimentismo contra o liberalismo. É isso que está acontecendo. Ou seja, quando o Ciro fala, ele mostra claramente, do lado de lá está todos esses governos, desde o Collor. E Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Todo o mesmo projeto, mantendo, pelo menos a partir do Fernando Henrique, o tripé macroeconômico e política de juros, que o Bolsonaro está revolvendo. Bolsonaro está com uma política econômica menos cruel e absurda do que a do PT, pelo menos no que diz respeito a juros. Vamos ser claros aqui, a gente tem que lembrar isso para as pessoas. É uma coisa trágica, né? O que aconteceu? Os caras chegaram a meter a caneta aí, Temer e o Bolsonaro, para baixar os juros, que o PT sempre dizia que não tinha alternativa, né? É o TINA, né? There is no alternative. Tem que ser assim, porque imagina a hora como a gente é de esquerda, se a gente tivesse alternativa, a gente teria feito. Olha aí, está aí. Na caneta não aconteceu absolutamente e completamente nada. É muito trágico a herança do PT. Então, isso é o número um. A gente está oferecendo uma alternativa. Primeiro que é a esquerda do PT. Se pensar em termos de esquerda e direita, é claramente a esquerda, não só do que o PT fez, que é muito a esquerda, mas do que o PT fala hoje.
Meu amigo, o Haddad chegou no segundo turno, ele não esperou nem para trair no governo como a Dilma. Porra, passou do primeiro turno, todo aquele discurso radical que pedia até constituinte para tentar vencer do Ciro, ele venceu do Ciro, os caras acabou, sumiu o constituinte, até Banco Central já tinha entregue em cartório. Quer dizer, o PT não aprendeu absoluto e completamente nada. Se a gente continuar com esse pessoal, eles vão chegar no poder para fazer as mesmas coisas, eles estão comprometidos até o pescoço, não só ideologicamente, mas penalmente com essas pessoas. Então, número 2 é isso, acho que não existe alternativa. O polo é esse. Primeiro que o Ciro está à esquerda do PT. Segundo que ele está oferecendo uma nova polarização, que ele está tentando. A polarização do desenvolvimentismo, que praticamente desapareceu do país e só ressurgiu nas discussões brasileiras com o Ciro, né? E o liberalismo do PT. E número 2 é uma alternativa à esquerda. Do PT, claramente, no discurso e na prática. Então, eu devolvo para você a pergunta, o que você acha? Se há alguma possibilidade de a gente fazer isso com o PT? Com Não, Lula? a minha posição é que eu concordo com você que essa experiência aí do lulismo dizimou a esquerda e a esquerda tem que ser reconstruída. Essa que é a questão. E ela tem que ser reconstruída, inclusive procurando recuperar os principais instrumentos que foram construídos nos últimos 40 anos para que a gente viesse a ter um país que fosse diferente, né, e que superasse essa ditadura capitalista que a gente tem aqui. E aí, entre essas instituições, eu destaco não somente movimentos importantíssimos como o MST, o Movimento Trabalhadores Sem Teto, como também os partidos, todos eles, porque essas deformações que você aponta no PT, eles, infelizmente, me parece, contaminaram o conjunto da esquerda. Mas essa é uma discussão muito longa, a preocupação nossa aqui é justamente de criar condições de discussão razoável para que a gente encontre caminhos, na verdade, para a reconstrução dessa esquerda que foi completamente desestruturada, não somente a esquerda partidária, mas essa esquerda também nos movimentos sociais, ela tá muito cambaleante, né? Então, isso é que me preocupa mais e a tarefa, me parece hoje, tem que ser a reconstrução da esquerda em todas as suas dimensões.